Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje, né, o tema que foi passado para mim, falar alguma coisa, fazer uma pequena reflexão, é resolvendo conflitos entre os crentes, né, entre os irmãos. Resolver conflitos entre os crentes seria bom, seria bom se pudéssemos fazer como a Gessiane faz com os seus filhos, né, com as crianças. Ela faz assim: quando eles brigam, né, tem algum conflito entre eles, ela pega os dois, bota abraçadinhos de castigo e eles pedem desculpa um ao outro e ficam de castigo abraçados. E assim está resolvido o problema. Seria bom se nós pudéssemos fazer assim também, né? Mas não dá, né? Principalmente os líderes têm essa vontade de pegar os dois irmãos, os dois cristãos, né, que estão em conflito e colocar de castigo, abraçadinhos, para pedir perdão um ao outro. Mas não podemos fazer assim. Então, os conflitos, eles sempre existiram, existem e vão continuar existindo, né? Existirão, infelizmente. Mas só que tem que ser resolvidos. Os conflitos precisam ser resolvidos, porque tem um grande perigo, principalmente para os crentes, para os cristãos, tem um grande perigo de não resolver os seus conflitos entre irmãos, né, da igreja, ou entre familiares também, entre vizinhos, entre amigos de trabalho, amigos de escola. O cristão ele precisa resolver os seus conflitos. Né? Hebreus 12, 14 e 15. O perigo do cristão não resolver os seus conflitos. Né? A Bíblia tem vários textos que falam sobre o amor ao próximo, sobre os irmãos amarem uns aos outros. Né? Mas esse texto aqui mostra o perigo. Diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá o Senhor. O perigo está aí. Né? Em outra tradução, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitas pessoas, na Bíblia tem muitos textos que massageiam o ego, né? Tem pessoas que usam de caixinha de promessa, tiram um versículo lá que fala: ah, poxa, meu dia vai ser maravilhoso, eu li esse versículo aqui, vai ser uma beleza. Mas tem textos também que nos exortam, né? E nós precisamos atentar para esses textos também. Então, muitas pessoas estão em conflito, deixando muito tempo se passar, não resolvem os seus conflitos e estão correndo risco. O verso 15 diz assim: ó, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Quanto mais esse conflito for prolongado, vai se transformando e vai envenenando outras pessoas e depois é um caminho sem volta. Né? Então, quanto antes resolver os conflitos, melhor. Não deveria existir, mas a gente sabe que existem, né? Então, quanto antes resolver o conflito, melhor. Não sair da igreja e ir para outra igreja, ou não sair da igreja e ir para o mundo, que não vai resolver nada, não vai adiantar, vai piorar a situação. Então, o conflito tem que ser resolvido. O problema surgiu, precisa ser resolvido. A maneira de resolver os conflitos entre os crentes é mostrar para eles, né, já que eles conhecem a palavra de Deus, é mostrar para eles que diante dessa palavra, da palavra de Deus, infelizmente não verão a Deus. Uma palavra dura, mas é a realidade. Muitas pessoas não atentam para isso. Acham que pode ir levando a vida, eu não quero mais falar com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me ofendeu, e simplesmente ignoram, não querem e vão deixando passar. E o perigo é esse, sem a qual seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Hebreus 12, 11 diz assim:
E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É difícil, é complicado você pedir perdão, você perdoar, dependendo do que foi feito, do que aconteceu, dependendo da gravidade desse conflito, mas quando você faz isso, você se sente leve, quando você tira um peso de dentro de você, quando você perdoa alguém, quando você pede perdão, né? Então, experimente resolver seu conflito e veja, primeiro, você vai se sentir leve, vai sair um peso muito grande de você. Eu tenho experiência disso, por isso eu posso falar. Aconteceu comigo, né, e eu me senti muito leve. Graças a Deus por isso. Segundo, você vai se sentir livre para adorar o Senhor. O verdadeiro adorador precisa ter liberdade para adorar. Eu não posso entender a pessoa que tem um conflito com o outro e estão na mesma igreja, ou igrejas diferentes, né, separados, mas estão louvando ao Senhor, cantando, orando e sabendo que tem uma coisa pendente, um conflito a ser resolvido. Então, quando você resolve esse conflito, você fica livre para adorar o Senhor. E o Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Terceiro, você vai dar um bom testemunho para as pessoas que te conhecem como cristão. As pessoas conhecem você e conhecem a outra pessoa do conflito, o outro irmão. E sabe que vocês têm um problema. Precisa ser resolvido, vocês não resolvem. Qual o testemunho que vocês vão dar, né, que nós vamos dar, se acontecer, para essas pessoas? Qual o pensamento, né, que eles vão ter do cristão? O cristão está brigando, tem um problema sério dentro de casa, não consegue resolver, tem um problema com o outro irmão e não consegue resolver, fala mal do pastor, fala mal do irmão. Como que pode acontecer isso? O adorador ele tem que ter liberdade para adorar ao Senhor. E o próprio Jesus, né, em Mateus 5:9, ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Bem-aventurados os pacificadores. Então, nós precisamos ser pacificadores. E para nós sermos pacificadores, nós precisamos estar em paz com todos. Né? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma exortação, está lá na Bíblia, nós precisamos, na palavra de Deus, nós precisamos atentar para isso. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz com o cônjuge, né? Paz com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, enfim, com todos. Precisamos ter paz com todos. Então, a maneira de resolver conflito é mostrando para os irmãos, aqueles que estão em conflito, para todos, né? Que na palavra de Deus fala isso. Ele precisa se consertar, eles precisam resolver os conflitos. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos com saudade, né? Fiquem com Deus. Saudade, beijo para todos.